Bem-vindos ao Mago do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso setor é a Camila Barbalho, sócia da Key University, cofundadora do CX Week, que vai ser daqui a pouco. Acho que depois que a gente passar aqui, não sei se vai ser depois ou antes, mas vai daqui a pouco. E apaixonada por viagens e seriados. Camila, muito obrigado por ter vindo de tão longe, né? Obrigado por estar aqui. Se você puder contar para o pessoal rapidinho a sua trajetória, depois a gente vai aprofundando e entrando mais nos detalhes. Matheus, primeiro quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Para mim é uma honra poder bater esse papo com você e falar um pouquinho mais sobre isso. E a minha trajetória eu vivi a minha vida toda no CLT e na área de relacionamento com o cliente, e no momento da minha vida eu falei, poxa, eu posso... Tudo que eu aprendi aqui, eu posso ajudar outras pessoas. E a ideia inicial foi essa. E aí eu fui nos Estados Unidos para poder me aperfeiçoar, fazer curso, entender mais sobre a metodologia de CX e de CS, né, como funcionava, para trazer para o Brasil. E aqui a gente falou, vamos montar uma empresa. E surgiu aí a Key University, o CX Week e a Key Customer, né, que são 3 empresas. É uma única empresa, mas tem 3 braços separados e surgiu de forma bem rápida e sucinta. Legal, legal. Como é que foi essa primeira etapa da sua carreira, né? Como CLT que você falou? Que empresa você passou? Como é que era essa experiência? Sempre foi em relacionamento com o cliente nesse primeiro momento? Sempre foi. Então, o que aconteceu? Eu, na verdade, eu comecei pequena como assistente e fui me promovendo dentro da empresa porque eu era muito boa em lidar com o cliente, em conseguir resolver o cliente, porque eu acho que o princípio básico é você ser genuíno com o cliente. É falar, se não deu certo, olha, não vai dar certo por isso, mas eu te dou um retorno tal dia, te dando um posicionamento ou dando a resposta final. Naquele momento, o cliente até vai ficar chateado comigo, mas ele vai me respeitar, porque eu fui sincera com ele. Então, eu comecei a ganhar muita notoriedade dentro da empresa, porque os clientes gostavam muito de mim e me respeitavam. Inclusive, eu sou de Brasília e fui morar no Nordeste inicialmente, porque eu fui convidada para cuidar do Nordeste na área de construção civil, era na construtora Rossi. E eles estavam abrindo várias frentes no Nordeste, eu fui morar em Recife, e daí a gente começou a construir isso. Então a gente começou a construir a área de relacionamento, que na época não existia CX ou CS, né? Era só relacionamento, criar os projetos, e foi muito bacana. Então eu comecei dentro dessa área, trabalhei mais de 10 anos nessa empresa, na Rossi, na construtora. E aí você começou ali como assistente, mas... Fui como coordenadora geral ali do Nordeste. Então eu subi, tinha várias pessoas abaixo de mim, comecei como assistente, fui crescendo um pouquinho, e tinha uma carteira de mais de 12 mil clientes, né? Várias pessoas cuidando, só chegava em mim as coisas que ninguém conseguiu resolver. A Camila chegou e você... Era o nível 4, nível 3, era o nível... Tipo, vai lá, resolve essa bronca aí, porque a gente não conseguia resolver, e foi muito gostoso. E quando eu decidi empreender, foi quando essa empresa falou assim, olha, a gente vai acabar as operações no Nordeste, a gente vai para São Paulo, e aí você tem a opção de ir para São Paulo, voltar não, porque eu sou de Brasília, e ir para São Paulo, ou você pode sair. Aí eu saí e falei, poxa, eu aprendi muita coisa aqui, tem muita coisa boa que eu posso passar e ensinar para outras empresas, e aí foi quando eu decidi empreender. E o medo, assim, porque, pô, além de você ter ficado 10 anos como CLT, você fica numa única empresa, e tem muito aquela coisa que as pessoas falam, pô, ali, querendo ou não, eu sabia que eu sabia fazer, mas eu sabia que eu sabia fazer ali dentro. Será que eu saberia fazer em outros lugares? Existia um medo nosso, né? Então você tinha 2 medos. 2. Você nunca tinha mudado de empresa para falar, não, eu fiz aqui, então mais tranquilo. Então como é que foi essa virada, assim? Então, na verdade, com relacionamento com o cliente, eu trabalhei a vida toda. Uma coisa que quase ninguém sabe, eu comecei trabalhando, entregando panfleto no meio da rua, você acredita? Em Brasília. Em Natal. Meu pai decidiu mudar para Natal e eu fui para Natal. E eu acho que foi o meu primeiro momento de relacionamento com o cliente, né? de contato com o cliente. E foi muito marcante para mim, porque eu tinha vergonha. Tipo, hoje a gente sabe que é um trabalho honesto como qualquer outro, mas quando passava um amigo meu, eu me escondia. Mas isso me mostrou, me ensinou a ter coragem de chegar, de fazer. E eu comecei a entregar panfleto porque eu queria pagar minha faculdade, meus pais não tinham condição. Eu falei, peraí, eu pago. E eu não tinha mercado. Então, antes de entrar na Rossi, eu trabalhei em algumas outras empresas pequenas e que me ajudaram a quebrar alguns paradigmas que eu tinha. Mas existe um medo muito grande quando você vai empreender, porque é o seguinte, CLT te dá aquela falsa sensação de segurança. Você tem aquela falsa sensação que vai ganhar o dinheiro todo mês. E quando você vai empreender, você não tem certeza do dinheiro no mês seguinte. E foi muito difícil para mim. E eu ainda tenho uma característica pior.
eu via meu pai batendo na minha mãe quando era pequena. Então eu dizia assim, eu nunca vou depender de homem nenhum. E eu, como é que eu quero virar CLT sem depender de homem nenhum e não voltar pra casa da minha mãe, né? Que eu já era uma mulher independente. Ou seja, pra você, além dessas duas camadas que eu coloquei anterior de dificuldade, você tinha uma terceira que é, cara, eu posso tirar como CLT até em São Paulo, eu só não posso depender de um homem ou de alguém. Então, assim, Era. a terceira camada de medo que você colocou ali em cima. E uma crença limitante muito grande, que não queria depender de homem. E aí eu me preparei. Eu cheguei na minha vida e falei assim, olha, essa é a hora. E o que que acontece? A minha mãe, que é a pessoa que mais me ama no mundo, falou assim, Camila, tem certeza que você quer empreender? Eu fui convidada para ser executiva de outra empresa, né? E para ganhar bem, eu falei, mãe, esse é o meu momento. Se eu não tiver coragem de fazer isso agora, quando é que eu vou ter coragem? E aí eu fui com medo mesmo, com todas as inseguranças do mundo, errando como todo ser humano normal, errando, levantando, pedindo desculpa e seguindo. E graças a Deus foi sucesso. Não desisti. E eu segui meus instintos, né? Porque se eu estivesse seguindo o instinto da minha mãe, que é a pessoa que mais me ama no mundo, que quer me proteger, falou, não, Camila, continua CLT, hoje eu não estaria aqui. Então eu sou muito, muito feliz em ter seguido o meu instinto, porque normalmente as pessoas acabam não seguindo, né? Sim, sim. Ou não seguindo, ou segue por muito pouco tempo, não tem resultado e desiste. É legal, viu? Não depende de homem não, viu? Consegui sozinha, financeiramente. Claro que pessoas ao meu lado para conseguir crescer, sempre tive. Sim. Ninguém faz nada sozinho no mundo. Mas não precisei depender financeiramente. Boa. Eu vou tocar alguns pontos que você falou aqui, depois a gente entra no comecinho. Eu quero aprofundar um pouco nessa sua início de trajetória. Tranquilo. Uma coisa que você falou foi falsa sensação de segurança, né? Existe um autor que ele fala muito sobre isso em vários aspectos, não só na CLT. Ele fala assim, cara, nunca abra mão de liberdade por segurança, porque você vai acabar sem nenhum dos dois. E mostra, claro, as grandes empresas que quebraram, né? E é muito verdade, né? Então, eu acho legal isso. Sobre sua mãe, era muito comum, ainda mais... Eu não sei o quanto vocês estiverem em Brasília, eu tenho um parente em Brasília. Todo mundo funcionário público. Todo mundo funcionário público. Quando a gente era pequeno, então assim, ó, eu cresci numa casa onde meu pai veio do nada, mas ele sempre teve muito ranço de funcionário público. Não quero falar mal aqui, mas sempre teve muito... Então, o que ele falava pra gente? Falou assim, não desse jeito, mas resumindo, né? Falou assim, filho, se algum dia sua irmã virar prostituta, você virar drogado, eu vou ficar muito triste, mas vou continuar amando vocês. Agora, se alguém virar funcionário público, eu deserdo. Nossa! Eu tive um pai completamente diferente da média. Assim, nesse ponto, assim, bem específico. Nossa, eu era ser funcionário público, tipo, para sucesso, vai estudar pra ser. Eu passei. Eu não tenho nem característica de conseguir trabalhar. Nem serviria também. Então, eu tive essa sorte, mas eu sei que muita gente tem o outro lado. Não, filho, não vai lá na sua... Você tá ganhando bem, onde você vai fazer isso? É a certeza que você vai ganhar dinheiro todo mês. Lá é certeza mesmo, né? Sim, mas não é minha característica, não. Cara, eu acho que a gente seria... Se tem um jeito de eu ficar deprimido, era trabalhar como funcionário público. Pronto. E a burocracia, e você não pode fazer... Você não produz. Você se ajeita, você faz politicagem, não sirvo pra... Enfim, é isso aí. E o último ponto que você comentou, né, quando você entregava o panfleto, eu passei uma situação parecida, então eu entendo bem isso, mas foi muito bom de novo, né? Quando eu morei na Austrália, meu pai, como ele também, quando era pequenininho, muito pequeno, ele fez a vida dele, foi morar fora, então sempre incentivou os filhos a morar fora. Ah, que bacana. Bem interessante também, mas enfim. Um dia você me conta. É bem legal. Mas, então ele sempre incentivou. E eu falei, vou pra Austrália porque lá dá pra trabalhar e estudar. E lá eu fui faxineiro. Eu entrava às 7 na escola, mas eu fazia faxina numa escola técnica que tinha tipo o SESI daqui. Eu fazia faxina das 4 às 6h30, entregava panfleto na rua, lavava prato, trabalhava em balada. Eu fazia o que dava pra fazer pra ganhar grana, porque lá eu ganhava grana. E no começo você fica meio, cara, será que eu preciso fazer isso? Faz sentido eu fazer isso aqui? Pô, e aí você começa a perceber, cara, um trabalho como outro qualquer, que bom que eu tô trabalhando, tô ganhando meu dinheiro, você começa a inverter isso e você perde sabe que as pessoas estão com preconceito? Não, foda-se, eu acho legal. Inclusive, eu acho que foi essa experiência aqui de trabalhar lá, depois eu catei tomate, fiz um monte de coisa. E quando eu fui ser estagiário a primeira vez, me ajudou muito, porque falaram, eu não tinha experiência, então o que eu convenci a pessoa? Aí falou assim, se esse cara foi pra Austrália, trabalhou em tudo isso, pelo menos força de vontade ele deve ter. Então, acho que me ajudou a conseguir... mostra que você quer ir mais longe, né? Você sai da média, você faz... Poxa, confrontar um preconceito que os outros estão achando pra ir. Eu tive muito preconceito comigo mesmo. Pra aceitar foi difícil, mas eu falei, poxa, eu quero ser melhor do que eu sou hoje e só assim eu vou conseguir. Exato. É bem bacana. É um ponto bem interessante da carreira.
E aí, beleza. Então a empresa chegou e falou assim, hoje, então não vamos continuar, ou você vem ou você volta, se for na dúvida, você falou, não, vou abrir. Vou abrir. Como é que você sabe? Você já tinha o produto pronto na cabeça? Não? Como é que... Conta o miúdo. Então, gente, eu tive a sorte de ter um marido muito bacana. Então, Você era casada, né? Não, na verdade eu não era. Ele era meu... A gente tava ali namorando, tava se conhecendo, mas ele já tinha uma empresa, então ele já tinha um modo empreendedor, ele já sabia das coisas, e ele me incentivou muito. E bacana dizer o seguinte, eu não precisei dele financeiramente, mas eu precisei dele pra, tipo, coisas que dinheiro não pagaria, coisas que não, dinheiro nenhum não pagaria o que ele fez pra mim. Então, ele me estruturou, ele me ajudou a ter essa ideia de visão, a montar, a fazer acontecer. Ele tem uma visão, ele é visionário. Então, ele consegue ver além do que eu estou vendo aqui. Então, a gente foi criando junto e ele foi me guiando. Então, assim, hoje, se eu sou uma empresária de sucesso, eu devo muito a ele. Ele foi meu mentor, ele foi meu guia, ele esteve comigo. Quando eu errava, ele dizia, Camila, faz parte do processo, ninguém acerta o tempo todo. Ele foi o meu maior incentivador para eu chegar onde eu cheguei, assim, que eu ainda não cheguei nem, assim, eu dei muito pouco de onde eu quero ir, mas ele me ajudou bastante. Então, eu acho que ter alguém, pode ser no caso foi, hoje ele é meu marido, se tornou meu marido, mas ter alguém do seu lado te apoiando faz total diferença. Que já fez algum caminho assim que pode te dizer pra você se acalmar. Isso, e a outra coisa, empreender, pra quem empreende é muito sozinho, porque as pessoas não sabem, e você não sabe qual lugar certo. Pô, será que por esse lado é o melhor lado? Ou será que eu tô fazendo errado? E mesmo ele empreendendo não sabe. Tem muita possibilidade, cara. Às vezes você nunca sabe qual que seria o outro caminho, né? Vou abraçar essas 3 oportunidades, mas se eu tivesse ficado só naquela, eu teria dado mais. Não dá pra saber. Não dá pra saber, você tem que arriscar. E aí foi bacana isso, então, eu tive esse apoio. Você tinha a visão técnica, você conhecia de processo, de produto, as dores, e ele tinha uma visão, então ele ia te provocando, pode ir por lá, tem isso, ó, se você fizer tal coisa, dá lá na frente. Ele disse que eu sou uma... Porque, assim, ele falava e eu fazia. Tipo assim, você podia ir por isso, por isso, por isso. Aí eu, beleza, peraí, vou fazer. E eu fui acho que ele deve ter muito orgulho, porque ele fazia e eu falei, vou fazer. Porque tem muita gente que tem a pessoa que ajuda e não pega. E fala assim, não, pra mim, não é pra mim. Então ele falava e ele ficava curioso, porque ele falava, beleza, eu vou fazer. E fazia. Aí ele, cara, essa menina arretada mesmo. E é difícil a gente que executa. A ideia é importante, a visão, mas muito difícil. E aí eu executava. Ele falou assim, poxa, Camila, e tal, fazer isso, bora fazer. E aí foi muito gostoso, porque ele tinha a visão estratégica e eu tinha o lado operacional. E hoje a gente dá uma parceria muito gostosa. Ele também tá comigo, ele é meu sócio. Ele tem outras empresas, mas ele também é sócio comigo aqui. E foi muito gostoso. Legal. E aí, qual foi o primeiro produto que você lançou? Com quem você foi falar? Como é que foi esse... Gente, olha, é um medo, né? Eu tenho problemas com vendas. Eu tô tentando tirar essa crença limitante de vendas, mas eu não consigo vender. Tipo, eu tô falando com alguém, se eu tiver que vender pra você, eu vou travar aqui. Se eu chegar em você e perguntar, você vai... Vou desenvolver tranquilamente. Você tem que me... Mas se for o contrário, eu ter que chegar em você para vender, eu não vou conseguir vender. Você me incomodando. Eu tenho essa trava. Então, para mim, foi mais difícil por essa trava. Mas, graças a Deus, o que acontece? Eu sou muito comunicativa, começo a falar, as pessoas, poxa, eu queria você na minha empresa. Então, quando eu saí do CLT, eu comecei a falar, olha, eu abri uma consultoria sobre experiência do cliente. As pessoas não entendiam muito o que era isso. Mas, como eu tinha uma visão de muita competência, tipo, eu acho que a única coisa que a gente tem é o nome, então eu não posso manchar meu nome. Então, as pessoas sabiam que eu era um profissional muito competente, falaram, poxa, eu queria você na minha empresa. E aí, a gente começou boca a boca. Você me contratou, que gostou do meu serviço, que foi. Alguém. E aí foi indo. E nesse primeiro momento você fazia só área de relacionamento? Só área de introduzir a metodologia de Customer Experience ou Customer Success, dependendo do que você tinha me contratado. Você já tinha morado nos Estados Unidos para fazer? Não tinha morado. Eu fiz o curso, vários cursos, tanto no Brasil como fora do Brasil. E aí a gente montou essa estrutura para a consultoria. E a gente começou a construir a metodologia dentro. Então, e aí a gente teve uma dor. Então, antes disso, só uma coisa super importante, né, que você falou. Querendo ou não, você se dedicou tanto naquele momento que você estava na empresa, você se capacitou, fez curso, investiu. Investi. Coisa que a gente fala assim, cara, não tô aqui, tô bem, vou tocar. E consegue tocar. Mas você deu um além. Você criou opcionalidade. Então, o dia que a empresa falou, tô indo embora, você tinha estrutura para a bagagem, você tinha tudo pronto, tudo fértil para poder, óbvio que não é garantia de nada. Mas... Não, mas eu já tinha uma ideia. Então, se as pessoas estão querendo
daqui a 5, 10 anos pensar em empreender, pode ser que ela não empreenda. Mas, cara, prepara a cama agora. Sabe o que eu fiz? Na verdade, eu sempre quis empreender desde pequena. E quando eu comecei a trabalhar na roça, eu falei, eu tenho oportunidade de aprender com alguém me pagando. É a visão como você olha. Então, eu falei assim, a minha vida toda eu queria ser e tinha essa visão. E aí foi bacana. Legal, legal. Qual era onde a gente estava que eu me perdi, viu? Não, você falou que você começou a fazer... Sim, a consultoria. Aí você tinha uma dor. Tinha uma dor. A dor é o seguinte, a gente não tinha mão de obra qualificada. Era você. Tipo, a mão de obra qualificada dentro da empresa para fazer, porque todo mundo achava que sucesso do cliente era atender bem o cliente. Não existia uma metodologia de jornada do cliente. Então, peraí, você era a consultora sozinha, você sabia a metodologia, sabia todo o processo, mas tinha um gap. Um gap porque não tinha ninguém dentro da empresa que conseguiria fazer isso. Tá. Então a gente falou, pô, a gente precisa educar essas pessoas. Foi onde nasceu aqui o University, que é a área de educação, que ensina essa metodologia, pra gente ter os profissionais capacitados dentro da organização para poder seguir, né, ser o embaixador ali. Aqui você começou a migrar de consultoria para uma coisa mais escalável, que é treinamento. Exatamente. Tá, e a gente começou treinamento presencial. Tá bom. E aí, o que acontece? Ainda hoje, o Customer Experience e Customer Success, ela ainda não é conhecido. E foi onde eles lançou o CESX Week. Falei, pô, eu preciso fazer um evento online, 100% gratuitos, com palestrantes de alto impacto, falando como é que ele faz isso dentro da organização. Porque eu quero reverberar. Fomentar o ecossistema. Eu quero que muita gente entenda. Quanto mais pessoas entendem, mais o meu negócio vai crescer. É muito comum. Foi da onde surgiu. Muito comum em empresas, você fez um caminho muito parecido, a gente nem sabe disso, mas muita empresa de bem de consumo, lá atrás, né, quando a categoria era muito pequena, então o cara tinha 90% da categoria, sei lá, desodorante, inventando aqui. E aí tinha uma empresa lá que tinha 90% do mercado. Chega num momento que ela fala assim, cara, não adianta ficar propagando minha marca, eu já dominei esse mercado, eu preciso fazer esse mercado crescer. Exatamente. Então, deixa eu fazer mostrar para as pessoas que suar, fica fedido, que não sei o quê, o uso do desodorante no geral, para elas, opa, preciso de desodorante, aí sim ela vai cair na minha categoria. Ou então, mesmo caminho que você fez. Exatamente isso. Você sabia, você tinha a metodologia, você falou, cara, a galera precisa entender que precisa disso primeiro, né? Exatamente. Entender que reter o seu cliente, manter o seu cliente na base, ele é muito mais lucrativo do que você ficar vendendo. Claro, vender é importante sempre, mas existe um estudo em Harvard que diz o seguinte, se você reter 5% do seu cliente, você já retém 10%, mas se você reter mais 5% do seu cliente, você pode ter um lucro entre 25% e 95%. Então, imagina que bacana. Sim. E as pessoas nem sabem disso. E aí é onde surgiu a dor. E aí começou online? Começou, na verdade, não. Cara, a pandemia é muito bacana. É tipo aquela coisa, você não sabe o que fazer, mas você tem que arriscar. Ia ser presencial. Eu queria, na verdade, o CESX Week presencial, ele era inicialmente, ia ser em Recife, e eu queria levar um grande evento para Nordeste. A gente tem que abrir o hall. Só que veio a pandemia. Na época que a gente estava construindo tudo e falou, não dá para fazer mais eventos. E eu falei, eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de sentar aqui e chorar, ou tenho a opção, beleza, como é que eu posso resolver esse problema? E eu sou muito de resolver o problema. Eu falei, por que a gente não faz essa versão online? E aí, eu entre pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Eu falei, vamos pensar grande. Então, a gente começou trazendo os papas mesmo, quem construiu a experiência do cliente. A Gianna Bliss, que foi uma das percussoras de CX nos Estados Unidos. O Lincoln Moff, que foi um percussor de CX. Como é que você conseguiu convencer a pessoa que o seu evento ia ser grandioso? Que nunca tinha acontecido, então eu não convenci ela a falar sobre um evento grandioso, eu convenci ela a falar sobre CXCS. Eu falei assim, olha, eu gostaria que as pessoas entendessem mais sobre o ecossistema e eu acho que você é a pessoa que pode entregar um conteúdo de relevância para quem está te ouvindo. Então foi através... Você começou desse propósito? No propósito, não foi no evento. Mas tem uma coisa importante, tá? Minha visão. Se você espera muito o mercado ficar maduro, por exemplo, eu, Matheus, hoje vou criar um evento igualzinho você criou lá atrás. Primeiro que na pandemia, um evento online não vai ser tão favorável. Segundo que o mercado já cresceu muito. Então essas pessoas recebem convite pago e talvez naquela época não tivesse, porque o mercado era menor. Então tudo tem um momento de se executar. Se não executar no momento certo, que funcionou aquilo para você, funcionou. Se eu for executar exatamente o que você fez hoje, não daria certo. Talvez não. Talvez não. Então, foi bacana porque, gente, quando você faz uma coisa, claro que tudo você tem intenção, é intencional. A minha intenção era
fazer com que as pessoas conhecessem para me contratar. Mas, claro, eu estaria ajudando outras pessoas com isso. E quando a gente começou a fazer, a gente não tinha a intenção de ganhar dinheiro com o evento. Não tinha, a intenção era. E a gente começou a convidar grandes players da área de CX e CS para palestrar. Quando a Microsoft chegou e entrou em contato com a gente, falou assim, eu quero patrocinar seu evento. E eu, como assim eu quero patrocinar seu evento? A gente não sabia o que era Media Kit, a gente não sabia como era patrocinar. E a própria Microsoft ensinou a gente a patrocinar, a fazer o Media Kit. Tem um evento aqui que é assim. Exatamente. E outras empresas foram procurar. Então, assim, de uma coisa que foi despretensiosa... Mas você fez a primeira versão sem eles patrocinarem? Não, a primeira vez... Quando começou a repercutir. Quando a gente... Os convites que a gente começou a anunciar. A Cláudia, que era ainda é, né, muito grande aqui no Brasil, a Cláudia Vale, o Tomás, a Giana Bliss, a gente trouxe grandes executivos do McDonald's, o CEO do McDonald's, empresas da Salesforce, como é que eles faziam. E quando a gente começou, várias empresas começaram a procurar a gente para patrocinar. E a gente ficou, como assim? E a gente esperava, sei lá, um público de 2.000 pessoas. Já é uma expectativa meio ousada. Ousada, né? Primeiro evento? Um primeiro evento. Sabe quantos inscritos teve? 10.000 inscritos. Sabe quantas pessoas tinham assistindo assim em tempo real? De 2 a 5.000 pessoas. Mas o que aconteceu? A gente tava na pandemia, todo mundo em casa, então... Sim. E foi loucura, assim. A gente nunca imaginou... Você já ganhou dinheiro desde o primeiro evento? Desde o primeiro evento. Você não era pra ganhar dinheiro? Não, a intenção nunca foi. Na verdade, ainda é a IK Universe ali. Sim. Ganhou, e a gente falou, caramba, como é que pode? E aí eu venho do princípio de, você tem 2 opções na vida. Você tem a opção de ficar sentado esperando a onda passar, você tem a opção de fazer acontecer. Eu digo, siga o instinto. Arrisca, vai com medo mesmo. Porque a gente a gente vai investir para fazer um evento sem saber se ia ganhar nada em troca. E foi muito bacana, a gente ganhou. E a gente, mais do que ganhar o dinheiro, a gente ajuda outros, a gente se ajuda, a gente ajuda outros ecossistemas, a gente ajuda todo o ecossistema de CX e CS. Então é muito bacana porque é um ganha-ganha. Até o cliente que te contrata, a consultoria que ficou sabendo de você por causa do evento, ele também tá ganhando. Tá. Senão ele não trocaria o dinheiro dele com você. Exato. Pra ele, né? Então é muito gostoso, assim. Arrisca. Na verdade, arrisca não. Segue o seu instinto. Tá. E aí, então, esse evento deu dinheiro e, de fato, deu certo o seu plano? O evento trouxe mais empresas interessadas no seu... Sabe o que é bacana do CX Week? Porque, assim, tantas empresas que patrocinam falam que tem retorno. Eles querem patrocinar no mês seguinte. Bom. Os palestrantes que palestraram têm retorno. Procura. E a gente teve retorno também. Todo mundo ganha. Então, assim, vale muito a pena. A gente mantém o online, né? O online é 100% gratuito. 100%. Tá. O presencial, ele não é gratuito porque a gente tem um custo. Tem toda uma manutenção. Mas realmente a gente... entrega valores para todo mundo que participa, para o consumidor final, quem está assistindo ali para aprender, o palestrante e o ecossistema como um todo, quem está patrocinando, quem está apoiando, quem está ali vivendo isso. Não, legal, essa visão é muito bacana, né? Ela não é nem não sei se é purista ou sonhadora, dizendo assim, não, eu sou a Madre Teresa de Calcutá, eu faço bem pra todo mundo, eu sou ótima, eu sou coitadinha. Não. Cara, tô me dando bem, tô ganhando, tá sendo legal, tô gerando conteúdo pra todo mundo ganhando, com essa visão da cadeia ganhando. Pra mim é o seguinte, só é bom quando todo mundo ganha. Quando só um ganha, não é legal. Bom, vou aproveitar mais uma historinha, hoje eu tô falante aqui, tá? Normalmente eu não sou assim. Quando eu trabalhei na Danone, foi 2 anos que eu trabalhei ali, o que tinha acontecido, né? Um tempo antes ela teve muito prejuízo. E lá em Poços de Caldas, onde era a fábrica, ela tinha uma cadeia leiteira em volta. De 200 quilômetros tinha lá a rede de fazendas que tiravam leite para ela. Ela estava numa fase ruim, então ela começou a apertar os produtores. Começou a apertar. E aí um monte quebrou. Puxa. E aí depois, quando ela melhorou, ficou rentável de novo, mudou a gestão, não sei o quê, ela começou a tentar trazer o pessoal de volta. E aí tinha fazendeiro que assim, meu avô se matou por causa de vocês. Eu taco fogo na fazenda, mas eu não tiro um litro de leite e não vendo para vocês. Então, você compete em cadeia. Você tem que gerar um negócio bacana para o seu... Para todo o ecossistema. Para quem investiu em você, porque você pode até ganhar um pouco mais no momento e ferrar uma outra pessoa, isso eu digo de maneira geral. Mas se você não pensar em cadeia... Porque se fosse pensar assim, pega o Elon Musk, o Bill Gates, qualquer um deles, coloca ele com todo o dinheiro dele no meio do mato sozinho. Ele vive pior do que um mendigo vive em São Paulo. A gente precisa de pessoas. A gente depende de gente. A gente depende, gostando ou não, a gente depende. Não, eu tenho essa característica. Pra mim só é legal quando os dois ganham. Só eu tô ganhando não é legal, porque tem que dar certo. Sim. E aí agora,
Vamos trazer para um pouco de conteúdo técnico, né? Bora. As pessoas às vezes confundem muito CX, CS e Customer Care, né? Os três ali. Como é que você entende? Você entende o CX um pouco mais estratégico e o CS aplica a tática? Como é que é? Como é que seria? O que seria da área de CX? Quais atividades principais? Como é que você, quando você ensina uma empresa, o que você ensina? Então, eu vou explicar tecnicamente, mas eu vou contar uma historinha que todo mundo consegue entender. Do zero, quem não entende nada, para quem entende muito e tem dúvida, vai conseguir entender. Eu falo o seguinte, gente, muito bom também me pergunta se consegue ter experiência sem sucesso e sucesso sem experiência, né? Todo mundo também faz essa pergunta para mim. E aí eu falo assim, eu vou explicar para você, vai você entender o que é sucesso e o que é experiência e que pode ter um ou outro. Por exemplo, eu vou num salão de beleza, simples, cortar o cabelo. Quando eu chego lá, tem ar-condicionado, tem cafezinho, massagem. A experiência é muito boa. Me tratam bem na muito bem, aquela coisa maravilhosa. Carro, sei lá. Perfeito. Só que na hora que eu cortei meu cabelo, eu não gostei. Então eu tive uma ótima experiência, mas eu não tive sucesso. Porque o que eu fui fazer lá não foi entregue, como eu queria. E ao contrário, funciona. Às vezes eu vou num salão mais simples, onde eu vou lavar o cabelo, me molham toda, não tem ar-condicionado, nem cafezinho. Mas na hora de cortar meu cabelo, ficou... Então eu tive sucesso, mas eu não tive experiência. Legal. Então, o bom dos mundos é que você tem os dois, sucesso e experiência. E as pessoas, agora eu entendi. Então, eu acho que a experiência ela é mais estratégica, porque ele está ali em toda a operação da empresa, né? Uma jornada como todo, então é mais estratégico. E o sucesso do cliente é para que o cliente tenha sucesso mesmo. Como é que eu vou tratar meu cliente ali no onboarding? Como é que eu vou engajar ele ali no meio do caminho? Como é que eu vou vender mais para ele? Então, eu tenho uma visão do CX estratégico e do CS ali operacional, não que eles... Eu diria tático. Tático, mas ali na linha de frente, fazendo acontecer, fazendo que o cliente tenha sucesso. Não que um seja maior ou menor do que o outro, os dois são muito importantes. Tá. Assim, o seu exemplo não podia ser melhor. Muito bom. Agora vamos tentar colocar cadeiras, tá? Não precisa ser a cadeira micro, mas uma gerência assim. Se você fosse... Óbvio que cada empresa é uma empresa é uma coisa, mas vamos tentar uma coisa genérica. Tá. Se eu fosse fazer uma área de sucesso do CS, tá. Eu teria ali o onboarding, ongoing, o que mais que eu teria? Como é que seria essa divisão? Então, o sucesso do cliente é você conseguir fazer com que ele tenha sucesso com o seu produto, o seu serviço, que ele continue utilizando e que ele compre mais de você e que ele te indique, né? Tá bom. Esse é o processo de sucesso. O CS. É um negócio simples. Então, assim, simples. Se o cara entrou, eu ajudo ele a entender o que ele está usando e como ele já tem um ganho rápido. Exatamente. Depois eu acompanho os engajamento, ver se ele está sendo engajado. Será que tem alguma outra coisa que ele não utiliza na ferramenta, que ele não está utilizando, que eu posso engajar? Então, eu estou engajando ele aqui. E quanto mais ele extrair valor da ferramenta, mais amarrado ele fica. Exatamente, mais tempo ele vai ficar comigo. E um terceiro processo é, como é que eu consigo vender mais para esse cliente ou fazer com que ele renove meu contrato? De forma muito simples. Existe empresas que uma única pessoa faz isso, quando é uma empresa pequena, e existem empresas que elas separam. Tem a parte ali do onboard, que vai ficar ali na introdução, tem a pessoa que vai ficar no engajamento e tem a outra pessoa que vai vender mais para esse cliente. Então, tudo depende da operação de cada pessoa. Não existe certo ou errado, depende do seu negócio. E aí, quem desenha esses processos também é o CS ou quem desenha tudo isso é o CX? É em conjunto. Tá não, tipo assim, você pode desenhar sozinho as operações de CS ali, mas é importante que o CX esteja dentro, porque é o seguinte, eu vou entregar sucesso, mas eu preciso entregar a experiência. Por exemplo, quando eu tô ali no onboard, existe todo um processo técnico. Vamos botar ferramentas. Poxa, você precisa logar, precisa de login e senha, eu vou ensinar tecnicamente como é que você funciona, tal. Mas no meio do caminho existem as experiências. Poxa, como é que eu posso... Será que eu tenho um kit de boas-vindas que eu posso dar para esse cliente? Entendi a visão de cada um. Exatamente. Tá. Poxa, como é que... Será que quando eu estou fazendo ali a jornada do cliente, quando eu estou engajando o cliente, eu posso dar um mimo ali de feliz aniversário para ele, ou de um ano de empresa? Como é que eu vou estar dentro dessa experiência junto com o sucesso do cliente? Então, é mais essa visão. E aí, beleza, tô montado, vamos supor que eu tenho uma pessoa para cada um. Tem que ter um onboarding, um ongoing e um upsell ali. Certo. Beleza, tem as 3 pessoas, tá ali. Como é que seria a área de CX? Quais seriam as cadeiras que você entende ali numa área de CX? Pronto. Ou atividades macro. Pronto, na verdade, o CX, ele anda ali em toda a empresa. E não existe uma cadeira específica. As pessoas falam assim, onde é que fica o CX, né? Ele fica ali com marketing, ele fica ali... Eu acho que o CX, estrategicamente, ele deveria ficar debaixo do CEO, para que ele consiga andar em todas as cadeiras. Então, estou construindo a minha área de CS, eu vou chamar o responsável de CX. Na sua visão de CX aqui, eu construí esses processos.
o cliente consegue ter uma experiência que tá legal. O mais importante também é ter um cliente dentro, O mais importante também é ter um cliente dentro dessa visão, porque eu tenho a visão da área de CX ali, da experiência, eu tenho a visão do cliente, pô, será que o head de experiência está falando que a experiência de fato é a experiência para o consumidor final, então precisa ter o cliente, e a área de CS, que é o de sucesso do cliente, é, poxa, processualmente, como é que a gente vai fazer esse passo a passo para entregar o melhor sucesso para o cliente? Então, acho que esses três tem que estar muito desenhado ali, muito Então, juntos. é como se fosse o CS é uma parte muito clara da jornada do cliente, um pedaço, e o CX ele fala assim, peraí, a primeira experiência que o cliente tem com a minha marca é no marketing. Então, eu vou olhar para o marketing, como é que eu posso melhorar? Assim, na jornada, quais são os micros momentos ali que o CX entra para poder... Aí eu vou falar também com vendas. Isso. Aí eu vou falar com CS, aí eu vou falar com atendimento a cliente. Isso. Então eu vou falar com... E também vou falar em produto, porque o produto faz parte. Técnico, né? Então, ele olha mais o geral do todo, a experiência em cada momento, sendo que o CS é um pedaço daquele momento. Daquele momento. O CS, ele precisa entender a venda, por exemplo, porque se eu não sei como a pessoa vendeu, como é que eu vou entregar aquilo que foi vendido? E uma outra característica que acontece muito, o vendedor para vender, ele vende tudo. E aí o CS ali na hora... Então, por isso precisa ter um alinhamento do CX, do CS com o vendedor, né? O sucesso do cliente. O que você vendeu? O que você botou para esse cliente? E o mais importante, quando vai passar o bastão para o CS, né? Eu vendi, vamos fazer uma reunião de alinhamento junto com o cliente para a gente alinhar as expectativas, porque é muito importante esse alinhamento de expectativa, porque o cliente se frustra porque eu não alinhei a expectativa. Então, são as lacunas entre uma área e outra. Exatamente. Né? Então, amarrar as expectativas é muito importante. Então, a área de CS, ela tá aí. Ela tá amarrando essas expectativas de todas as áreas. O CX garante que a passagem de bastão entre áreas também funciona super bem. Não só a experiência na área, mas assim, até onde você vai, até onde começa. Exatamente. Pô, você vai aqui, beleza. O vendas vem até aqui, o CS entra. Mas eu preciso ter uma linearidade. Eita, linearidade. Ajuda, Matheus. Agora você Pronto, é isso aí, gente. Linear. Então, precisa ser contínuo. Precisa ser contínuo. Então, por exemplo, a vendas passou, precisa estar contínuo quando passa para a pessoa que vai cuidar do onboarding. Precisa estar contínuo se for uma outra pessoa que vai cuidar. Então, precisa estar muito bem desenhado os processos. Sim, é processo. Precisa desenhar, escrever. Poxa, como é que eu vou tratar? Inclusive, eu falo assim, vamos fazer gestão de risco. Se isso aqui não der certo, como é que você vai fazer? E o mais importante, não é quem vai fazer, mas quem cuida. Aí nominal, pô, fulano de tal cuida, porque quando não tem dono, tem área, todo mundo acha que o outro fez. Né? Então, é essa parte de ter uma continuidade de sucesso. Poxa, na venda ele teve sucesso, no onboard ele teve sucesso, no ongoing ali, né, teve sucesso. E até para vender também, uma outra coisa só oferece para o seu cliente de forma genuína, se ele estiver precisando. Se ele não estiver precisando. Esse é um outro ponto crucial. Olha, você sabe como o seu cliente vira fã seu e volta e compra mais? É quando você dá aquilo que ele precisa. Ele confia em você. Ele fala assim, cara, se ele me trouxe isso, eu tenho certeza que é importante para mim. Se não fosse, ele não ia me trazer. Exatamente. E isso é uma característica muito importante para a área de CS. Ser genuíno, ser verdadeiro. Entregar aquilo que de fato o cliente precisa. E é muito... A relação que a gente estava conversando em off, né, antes do episódio. É uma relação... de curto prazo ou longo prazo. Curto prazo é assim, cara, tem a meta desse mês, se eu vender para esse cara alguma coisa, eu vou ganhar o dinheiro. Longo prazo eu sou um profissional, tenho 25 anos hoje, estou começando aqui, não vou bater a meta esse mês, mas eu sei que daqui a 10 anos esse cliente ainda vai me adorar, porque eu só levei coisa boa para ele, mesmo que eu perca o emprego aqui, ou que não dê certo, ou qualquer coisa assim, eu mude de empresa, esse cara vem comigo porque ele sabe que eu vou entregar coisas que valem a pena para ele. Exatamente, você cria um relacionamento ali, né? Não é só uma coisa de troca, é um relacionamento. E eu acho que o que falta hoje, acho que, por exemplo, na pandemia, o que mais aconteceu das empresas quebrarem é porque ela não tinha relacionamento com o seu cliente. Era muito interpessoal, eu te dou e compro. E as empresas que conseguiram sair tranquila criaram laços, criaram relacionamento, que estava preocupado com o seu cliente. Então, eu acho que independente se for da área de CX ou da área de CS ou qualquer área, você precisa estar genuinamente preocupado em entregar o sucesso para o seu cliente e não empurrar nada para ele. Legal, é isso, não é muito bom. Ficou, acho que super claro a lógica. Eu sei que você tem um terceiro produto que você não falou muito dele, que você tem os bootcamps. Isso, a área de educação. Eles são abertos, então é para o público final, para o B2C, no fim das contas, isso. né? E você tem os bootcamps fechados. Isso. Como é que você desenha especificamente para algum negócio?
padrão? Como é que é? Oh, Matheus, eu vou te dizer, não é porque é nosso, não. Não foi porque a gente criou, não, mas é muito bacana. Você cria do zero. O Bootcamp é uma metodologia do zero. Você vai criar uma área de sucesso e experiência do cliente, desculpa, uma área de sucesso do cliente dentro da sua organização. Se ele tem ou se ele não tem. Dura 6 semanas. E é o seguinte, na primeira semana você vai fazer um raio-x dentro da sua empresa. Se você tem NPS, como é que é feito o atendimento hoje. É você ajudando o time que está no treinamento a fazer esse processo. Você não faz nada. Na verdade, ele tem aulas... Existe aulas gravadas, existe os exercícios que ele precisa fazer, que é o preenchimento da metodologia. O case sempre a empresa que ele tá, óbvio. Exato. E ele, na verdade, é o seguinte, gente, eu sou apaixonada. Eu falo assim com o olho brilhando, porque realmente ajuda muito, é verdadeiro. Muda o jogo. Muda o jogo. É o seguinte, o Bootcamp, ele funciona da seguinte forma, ele é separado por equipes. Então, você vai ter 5 pessoas diferentes de você trabalhando junto. Então, você vai fazer vai criar um projeto do nada, do zero. Você pode pegar uma empresa já existente, ou alguém da grupo, ou você pode criar uma empresa. Normalmente, alguém pega uma empresa já existente. E aí, a primeira semana é o seguinte, como é que é a sua empresa hoje? Se você tem NPS, como é que é as suas vendas, como é que é a reclamação, existe todo um exercício. Tá. O segundo momento é, beleza, sabendo como é a sua empresa hoje, como é que a gente vai montar o onboard? Então você começa a criar, beleza, como é que é meu onboard hoje e como é que eu consigo fazer ele ficar legal? E não é como é que eu consigo fazer, tem as aulas gravadas que eles te ensinam a metodologia, você vai fazer e na mentoria da semana seguinte a gente vai dizer se ele foi pro caminho certo e se ele não foi. E assim vai seguindo. Terceira semana é o engajamento. Como é que você consegue fazer o engajamento do seu cliente dentro daquela empresa que você criou? E na quarta semana, se eu não me engano, é a parte de como é que você vende mais para o seu cliente, né? Como é que você, o upsell, cross-sell e renovação. E por último, ROI. No final, você vai ter um projeto onde você consegue mostrar para o seu CEO ou para os executivos da empresa que se você implantar o sucesso e experiência do cliente, você vai ter um retorno sobre o investimento baseado no como era o início. Então, assim, é muito real, é muito bacana e verdadeiramente todas as pessoas que fazem o Bootcamp, eles têm um retorno muito positivo. A gente tem feedbacks, depoimentos muito legais. E a gente só abre 2 vezes no ano, porque ele consome muito tempo da gente, porque a gente, toda semana, eu e meu sócio, a gente está lá dando feedback. Então, a gente está lá mostrando para ele como é que ele faz, como é que ele não faz, e funciona também em company. Mas é muito bacana, porque a gente consegue ver de verdade que ajuda aquele outra pessoa. E assim, ele fez a aula hoje. Ele fala assim, Camila, você não tem noção, eu fui lá na minha empresa e já consegui aplicar, a gente já começou a aplicar a metodologia, os executivos estão muito felizes. Aí, ao ponto seguinte, quando a gente faz aberto, as empresas que participaram querem fazer em company. É muito legal, é muito gostoso. Acho que quando você faz uma coisa que verdadeiramente ajuda outras pessoas, você vai longe. Existe uma lógica da educação que ela sempre foi muito mais voltada para a academia no passado. Então, você fazia um curso superior, era 4 anos, 5. 4 anos, um viés completamente acadêmico, eu não estou achando que é ruim, só um outro viés, e tinha muito pouco curso mercadológico. Aí você começa tendo algumas faculdades que começam a ter um viés mais de mercado, tudo, e veio vindo com a dinâmica da internet, com tudo... eu acho que tem... Mão na massa agora, né? Mas não só mão na massa, eu acho que antes disso tem pessoas que executaram num lugar, então, sei lá, eu estava no Salesforce, executei algum processo de venda, um processo de CS, não importa o processo que eu executei. E tem uma pessoa olhando aquilo, porque são pessoas diferentes normalmente, tá? A pessoa que implementou meio na intuição, que acontece muito. Grande maioria. E tem uma outra pessoa que fala, tá bom, então aqui ele fez isso e dá nome pra coisa e estrutura, e cria um método para aquilo. E aí, rapidamente, aquilo que estava lá no Salesforce vira um tutorial, que vira mentoria, que viram cursos muito rápidos, que é na veia. Na veia, já consegue aplicar. Eu aprendo a fazer growth, eu aprendo a montar uma equipe de CS, e que já está provado em várias outras empresas, a metodologia já foi provada, testada, melhorada, evoluída. Então você pega ali a nata da nata, começa a implementar, e aí o resultado... É o creme de la creme, né? E uma coisa legal que é o seguinte, a gente não ensina teoria. Fala, pô, se quiser teoria, você vai na internet e consegue. Você vai aprender aqui o que você precisa para desenvolver na empresa. Se você quer saber de onde surgiu o CS, por quê... Não é. A gente tá mão na massa. Aí é muito bacana, porque... É como você falou, você consegue, de fato, já transformar no dia seguinte. Tipo, já consegue botar a mão na massa. Porque, então, além dessa... Acho que além da internet ter difundido tudo isso muito mais rápido, né? Você tinha um problema do mercado de educação ser muito ou público ou regulamentado.
Então assim, eu quero um curso. Qual curso? Tem que ser um desses 12, sei lá. E se for esse aqui, tem que ter essa e essa cadeira. Aí quando a gente foge e educa... Era super importante ser formado. Nossa, eu sou engenheiro, então eu sou o cara. Já dei certo na vida. Só de ter feito engenharia. Isso foi mudando muito. E as pessoas as empresas foram se preocupando menos, cada vez menos sobre essa formação mais tradicional e mais esse, cara, tá bom, você sabe programar? Mas eu fiz o curso, tá, não tem problema. Programar? Eu não tô nem aí se você fez o quê, se você aprendeu sozinho com a sua avó. Não me interessa, se é bom em programação, se tem lógica, vem pra cá. Então, o mercado mudou muito rápido. Eu acho que esses shots na feia, né? Não, bacana. E engraçado você falar isso, porque antigamente não, acho que ainda algumas empresas têm que, para você entrar, você tem que ter ensino superior, né? Você não entra se você não tiver ensino superior. Ainda hoje tem empresas assim. Então, mas várias já estão mudando. Graças a Deus. As empresas mais tradicionais, e talvez não sejam nem mais tão interessantes. Pô, lembro quando a gente era, talvez eu era mais novo, trabalhando em Itaú, cara, você era o cara. No Bradesco, nossa, maravilhoso. As pessoas... Aquela status, né? Você viu? Vai chegar o tio que tava no Bradesco. Nossa. Né? O cara, assim. E hoje as pessoas, eu vejo elas não querendo. Teve uma época de startup muito forte e depois a coisa foi... Óbvio, né? O mercado vai cair, né? Sobe, enfim. Mas você vê uma mudança absurda. E as empresas entendem que não faz mais tanto sentido. Não é um papel que diz que você é bom ou não, né? É muito além disso. Mas legal. E daí você também, como você não faz quase nada, você ainda também é líder do grupo Mulheres do Brasil, né? Como é que é esse grupo? Como é que surgiu? Gente, minha paixão é o seguinte, eu acho que a gente tem que devolver para o universo tudo que você tem. E eu entrei no Grupo Mulheres do Brasil... Não foi você que criou, você entrou. Não, o Grupo Mulheres do Brasil é da Luísa Trajano, não sei se você conhece, a nossa presidente, a Luísa Trajano. Hoje a gente tem 118 mil voluntárias no Brasil e fora do Brasil. No Brasil, nos 27 estados, a gente tem um núcleo, e fora do Brasil, Vale do Silício, Nova York, 27 núcleos fora do Brasil. Então, a gente consegue ter um alcance muito alto. E quando eu entrei no Grupo Mulheres do Brasil, eu falei assim, eu vou ajudar as outras pessoas, né? Vou ajudar as mulheres, eu vou ajudar a fazer acontecer. E o mais engraçado é porque eu aprendo muito mais do que eu ajudo. Quando eu vejo a realidade das pessoas, quando eu tô ali, eu tenho um crescimento como ser humano muito maior. Então, para mim, essa parte é uma parte onde eu consigo retribuir para a sociedade aquilo que a sociedade me traz de bom, né? Você tentou entrar para retribuir, mas acabou tendo mais do que você entrega. Muito. É muito gostoso ver. Qual que é a dinâmica? Para as pessoas entenderem. Uma vez por mês você vai em algum lugar? Como é que é? Você mentora pessoas? Não, na verdade é o seguinte, eu sou uma das líderes do Grupo Mulheres do Brasil do Recife. E a gente tem 12 temas. Tem um comitê de empreendedorismo, um comitê... Tem subgrupos. Subgrupos, isso. E cada subgrupo tem temas específicos. Então, por exemplo, empreendedorismo tem o projeto Mulheres de Sucesso. Ela ajuda as mulheres da periferia de violência doméstica. Tipo assim, poxa, eu dependo do meu marido, por isso eu sofro violência doméstica. Então, a gente tem um curso que ensina ela a fazer brigadeiro para ela começar a ter o dinheiro dela e não precisar depender do homem. Você está em uma das vertentes. Pronto, na verdade, eu tô em cima. Existe todas essas subcategorias e eu tô em cima deles. Eu ajudo essas pessoas a fazerem esse negócio acontecer. Coordenador de cada grupo. Exatamente. Tá. E é muito bacana. Existe isso tanto regional como existe nacional. Então, por exemplo, nacionalmente existe a Caminhada contra a Mulher, que vai ser agora em dezembro, onde todo o Brasil e fora do Brasil tem essa caminhada, que vai ser dia 5 de dezembro. Então, assim, são causas onde a gente tem um protagonismo feminino. A gente não é contra os homens, a gente é a favor da mulher e a gente ajuda a mulher de todas as formas. Tanto da periferia, como executivas, mulheres empresárias que não tem como conversar, então a gente cria a roda de mulheres empresárias para poder conversar. Então, independente da vertente, a gente está tentando ajudar as mulheres a ter um mundo melhor, vamos dizer assim. Boa. E qual que é o... depois de tudo isso, você transformou a sua vida, né? Quando você deixou de ser CLT? Faz 5 anos. Tá, então, tem pouco tempo aí, eu tô ainda... É muito pouco tempo. Pouquíssimo. Nesse meio do caminho, você teve, pelo que eu entendi aí, você teve uma mudança radical de vida, você estava ficando lá com seu marido, você já casou, você fez a bariátrica, você fez uma mudança... Foi. Você acha que, inclusive, toda essa mudança que veio acontecendo te estimulou a fazer mais mudança? Com certeza. Eu acho o seguinte, quando você...
você tem que ter um ato de coragem. Para você empreender, não é todo mundo que tem esse ato de coragem de empreender. E quando você empreende e você começa a ver que, poxa, dá certo, você fala, pô, então emagrecer também dá certo. Você vai ganhando mais coragem. Tipo, pô, e eu emagreci, poxa, já que eu emagreci, eu também posso fazer isso, eu também posso fazer aquilo. E as pessoas falam assim, ah, Camila, você é muito corajosa, você faz as coisas. Gente, eu não sou corajosa, juro pra vocês. Eu só vou fazendo. Tipo, meu sócio, ele é nerd. E ele tem Não é seu marido? Meu sócio é meu marido também. É sócio marido. Meu marido, sócio, ele é nerd. Então, toda vez que ele vai tomar uma decisão, ele analisa todas as vertentes. Ele analisa as possibilidades. Isso. E eu tenho um poder de decisão muito rápido. E ele chegou pra mim e falou assim, Camila, me explica como é que você toma uma decisão tão rápido? Porque ele é muito analítico, então ele precisa... Não que esteja errado, tá? Não é nada contra. Perfil. E eu falei assim... Eric, algo que eu faço é o seguinte, eu analiso o pior cenário. Se o pior cenário eu dar conta, eu falo, beleza, vamos. Se o pior cenário eu falo, pô, vou quebrar, ou vai ser ruim pra mim, não, eu não tô preparada pra essa situação porque vai me fazer mal, aí eu falo, não, então eu não vou. Então eu tenho um poder de decisão rápido porque eu vou por essa. Tipo, o pior cenário eu consigo. Se o pior cenário eu não conseguir, então eu não vou. E aí ele, poxa, bacana, porque às vezes a gente não tem um tempo analítico de parar, analisar. Normalmente não tem. E aí ele ficava intrigado comigo. E aí ele tá tentando seguir o meu termo. Ele não consegue ainda ser como eu, não. Você sabe que é um ponto interessante, porque eu fazia isso também, né? Às vezes você tava numa situação que você fica, talvez não ansioso, mas... Pô, será que vai acontecer aquilo? Será que vai acontecer isso? Você fica meio nervoso. Isso. Eu fazia exatamente isso. Deixa eu ver o que é o pior que pode acontecer. Então, pior cenário. Assim, o pior. Pô, não vou morrer, não é tão ruim esse cenário. Tá bom, então vou. Eu acho que é um método bem interessante de seguir. Bem válido. Eu acho mais o seguinte, eu falo assim, ó, a pessoa fala, você segue tudo? Não sigo tudo. E eu vou dar um exemplo aqui, que tem coisas que eu acho que eu não tô preparada. As pessoas falam assim, Camila, você não é uma pessoa de criar conteúdos na rede social. Eu estou na rede social, mas eu não estou ali criando conteúdos. O lado bom é que a minha empresa não precisa de mim. Graças a Deus, ela, comigo ou semigo, ela vai rodar, ela vai fazer acontecer. Mas por que eu não crio? Porque eu tenho problemas com rejeição. Então, eu sei que se eu começar a criar conteúdo e sou rejeitada, vamos dizer assim, uma ou outra pessoa falar, aquilo ali vai acabar comigo. Então, eu falo, não, eu não vou me colocar à prova, eu não preciso dele, graças a Deus, eu não preciso dele para o meu negócio dar certo, então eu não vou fazer isso. Então, eu também sou muito consciente, tipo, beleza... Ter essa consciência é importante. Eu diria que é autoconhecimento. Isso. Assim, quando você se conhece, você sabe aonde você entra e onde você não entra. Você sabe o que te motiva e o que não te motiva. Você sabe o que pode te derrubar, como você falou agora. Se conhecer. Porque se você não se conhece, quando a gente é menor, até mais fácil de ver isso, né? Mas em qualquer época da vida, sei lá. Seu amigo tá fazendo faculdade de jogos digitais. Ele ama aquilo lá. E ele fala com prazer daquela coisa, que você fala, é isso que eu vou fazer também. Olha o prazer que esse cara tá sentindo. Porque você não se conhece. Então você olha o externo e fala, pô, se isso causa prazer pra ele, é um santo grau, vai causar prazer pra mim. Aí você entra naquela onda, fala assim, cara, isso não tem nada a ver, eu tô odiando. E aí você começa a se culpar primeiro. Você fala, como é que eu tô odiando e ele tá amando? Como é que é isso, né? Eu tô errado. Então eu acho que com o tempo é muito importante se conhecer. Muito. Porque você olha pra uma coisa e fala assim, puta, é que nem você e seu marido, você comentou, né? Vocês têm um perfil bem diferente. Bem diferente. Não adianta ele querer usar o seu modelo de tomar decisão rápida pelo melhor cenário e vai. Porque não funciona assim pra ele. Não, ele é bem analítico. Eu quero melhorar um pouco, acho que demora demais, então vou acelerar. Mas ele não vai ser você. Não. E que bom também, né? A gente se complementa. Isso. Então, eu acho importante as pessoas terem essa consciência. Eu entrevistei aqui uma executiva, Juliane, da Gympass. Ela é maravilhosa, conheço. Cara, eu fiquei assustado. Ela é muito boa. No bom sentido, tá? Ela é uma das pessoas que tem mais autoconsciência que eu já perguntei. E eu fui dando umas testadas nela. Falei, bom, agora eu vou sacanear, vou perguntar isso pra ela, ela não vai saber. Ela tinha um raciocínio, eu pensei isso, eu fiz aquilo, eu falei, pá. Ela é boa, ela é muito boa. A minha é impressionante. Mas Matheus, isso que você falou é muito importante. Você se conhecer faz com que você melhore, inclusive, na sua profissão de CXCS. Eu vou dar um exemplo próprio, que eu acho que o melhor exemplo é o que a gente passa. Inteligência emocional. Eu falei, é um gap que eu tenho, que eu preciso melhorar. E tem coisas que você
Tem gap que você pode contratar alguém e fazer, e tem coisas que você, poxa, eu preciso melhorar. Então eu falei, pô, eu sou muito mão na massa, eu quero que coisas aconteçam. E aí as pessoas também não conseguiam entender isso. E eu falei, poxa, eu preciso entender, ter empatias para as pessoas. E autoconhecer que eu tenho esse gap, falar, poxa, eu preciso ir atrás de autoconhecimento para poder melhorar isso, faz com que tudo melhore. Então, melhora dentro da minha profissão, melhora meu relacionamento com as pessoas. Profissionalmente, eu entendo, até mesmo para você ser um profissional de CX e CS, você precisa ter inteligência emocional. Porque se aquele cliente vai de frente com você, tu não pode gritar com ele. Ele tá gritando com você, você precisa respirar fundo, você precisa entender. Então, entender os seus gaps como profissional de experiência do cliente, é muito importante para você também ter um sucesso. Porque se você não consegue se entender e saber onde você precisa melhorar, você nunca vai evoluir. Por mais que você saiba a técnica, eu sei a técnica, mas você também precisa saber o comportamental. Poxa, você faz diferença. E é engraçado que, eu não vou lembrar a situação exatamente, mas eu era mais jovem assim, e daí eu olhei pra, sei lá, eu tava falando de alguém, falando, pô, essa pessoa faz isso, aquilo, eu acho horrível o que ele faz e tal. E foi esse dia que me deu um clique. Eu falo, cara, é exatamente os defeitos que eu tô vendo neles são as coisas que eu tenho. Aí eu me assustei, falei, pera, não é possível. Foi aquele dia que eu acho que tem umas horas, tem uns passos na vida assim, né? Eu tenho uma frase que diz o seguinte, o que eu odeio no outro sou eu. Mas é muito difícil aceitar isso. Porque é muito fácil apontar pro outro, ele tem defeito, esse aqui é o defeito dele. Mas é difícil a gente falar assim, puta, eu tô identificando porque eu também tenho esse defeito. É difícil um processo, mas depois que você faz, te tira um peso. Você fala, tá bom, eu também tenho esse defeito, vou começar a ficar mais atento. E eu acho que até quando você tem a consciência, você consegue mudar. Se você não tem a consciência, poxa, quando falaram pra mim assim, Camila, se você tiver alguma coisa com o outro, assim, se você achar alguma coisa estranha no outro, assim, pega que é seu. Pega que é seu. Você tem que fazer a pergunta, o que tá acontecendo nele que você tem que estar te incomodando. Porque é muito real isso. Boa. Então, pra gente concluir, só vamos tentar, o que é o próximo passo? Depende, o próximo passo, porque você viu que eu faço várias coisas. Carreira, assim, ou não? Nada, não cheguei nem você perto. Você pode querer crescer tudo que você tem hoje. Ou você quer criar coisas novas? Como é que você tá agora? Você quer crescer o que você tem ou você quer criar novo? Então, eu sou uma pessoa que sempre sou inquieta. Tá bom. Acho que o empreendedor, ele é inquieto, né? Ele sempre quer inovar, ele sempre quer fazer alguma coisa. Eu acho que o que eu tenho, eu não, né? O que a gente tem hoje, a gente vai manter, a gente estrutura, outra pessoa consegue manter, mas a gente sempre tá criando coisas novas, bem coisas novas por aí, que eu não posso falar agora com meu sócio e marido, né? As pessoas falam, meu sócio. Engraçado que no começo, a gente tinha problemas de dizer que era marido, porque as pessoas... Será que os outros vão ficar preocupados? Eu não ficaria, mas será que os outros... Em geral, não fica também, mas exatamente. E a gente tinha dificuldade, então, dependendo da situação, a gente chama de sócio, dependendo... Então, mas a gente tem ideias, a gente sempre tá criando, sempre tá inovando. Inclusive, eu acho que por exemplo, eu tenho uma característica que se eu ficar fazendo a mesma coisa há muito tempo, eu canso. Tipo assim, eu amo CX e CS, mas, poxa, eu quero mais que isso. Eu adoro falar sobre empreendedorismo, eu adoro falar sobre empoderamento das mulheres, eu adoro ajudar, eu adoro fazer network, eu adoro estar no meio. Então, assim, Camila, você vai estar nessa área de CX, CAS. Provavelmente as empresas, elas vão continuar, eu vou estar na área, porque a empresa faz parte de mim, mas eu quero crescer muito mais, eu quero ir muito mais além. Quero isso. Acho que o céu é o limite. Esse é até outro ponto do autoconhecimento, né? Se você entende qual é o seu perfil, que é de abrir frente, começar a colocar no lugar, colocar pra rodar e depois, na hora que estiver certinho, deixa alguém fazendo melhoria contínua, tem um outro perfil, acho que isso é super importante. Isso é muito engraçado, porque eu falo assim, gente, faço terapia, né? Eu fico em crise, então eu não sei se vocês têm crise, mas eu tenho crise existencial, e eu faço terapia, e falo assim, poxa, eu trabalhei a minha vida toda com relacionamento com cliente, com CX e com CS, é o que eu sei fazer, é o que eu faço. Aí eu cheguei mais e falei, poxa, não é mais isso que eu quero fazer, não que eu não vou deixar de fazer, mas eu acho que já deu. Eu acho que, beleza, eu vou continuar fazendo porque é o que eu sempre fiz, mas eu quero mais de mim. Aí eu vim pra uma outra vertente, que foi empreendedorismo, voluntariado. Não que eu deixei isso aqui, o que eu faço, que eu gosto de fazer, mas aí existe aquela exclusão. Ou eu vou ser isso, ou vou ser aquilo. E eu aprendi que eu posso ser tudo, pô. Eu posso ser especialista da área de sucesso do cliente, eu posso ser empresária que vai abrindo outro negócio, eu posso ser voluntária. Uma não exclui a outra. É muito fácil para uma pessoa, a hora que ela faz alguma coisa e fica conhecida por aquilo, ela engloba aquilo numa personalidade dela. Estereótipo, né? E é porque você adota aquilo. Sei lá, a Camila é festeira.
Pronto, ela gosta de festa, eu falo que ela é festeira, outro fala que ela é festeira, reconhecem por ser festeira, agora é a Camila festeira, então ela incorpora, ela até se sente culpada, não, agora não gosto mais de festa, não posso, não gosto. Eu não posso falar de empreendedorismo porque eu sou de CX. Eu tinha essa crise no começo, você acredita? Eu falei, poxa, eu não posso falar de empreendedorismo porque todo mundo me vê como um especialista de CX CS. E quando você se vê numa jornada de vida sua, Camila, você sabe, cara, parte da minha jornada vai ser viajando, parte vai ser com CS, com CX... Óbvio que você vai ter alguma coisa que te amarra ali, que é relacionamento com pessoas. Esse é o que me amarra. Desafio. Arriscar. Tudo isso tá dentro. Esse sim é o core. Cuidado para não pegar a camada de fora e adotar aquilo para você. Adota o core, né? Isso. Eu sou essa pessoa do core, não a do CXS. Não. Muitas vezes perguntam, Camila, você faz o quê? Né? Eu vejo você falando de sucesso, experiência do cliente, eu vejo você no empreendedorismo, falando sobre empreendedorismo, eu vejo você no mundo voluntário, eu sou todas elas. Eu não quero me nomenclaturar, eu sou uma especialista, ou eu sou... Não, eu sou várias pessoas, depende de onde eu estou, no ambiente que eu estou. Eu acho que muitas pessoas do mundo, assim, no mundo não, algumas, não posso generalizar, eu acho que muitas pessoas acabam deixando de fazer outras coisas porque criou um estereótipo e ela não consegue sair daquilo. Então, por exemplo, o meu marido, ele é engenheiro. Então, ele tinha um estereótipo de engenheiro. Como é que um engenheiro vai ser empresário? Né? Então, para ele foi muito difícil também trocar. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que você não precisa ser uma única pessoa. Você pode ser quem você quiser. E o fato de eu me ver como, por exemplo, voluntária, não tira o fato que eu sei sobre a experiência do cliente. O fato de falar sobre empreendedorismo não tira os outros conhecimentos que a gente tem, não te faz menor ou pior ou pequeno por isso, né? Mostra que você pode por várias vertentes ali. Muito bom. Camila, muito obrigado. Foi fantástico, apesar de ter sido rápido demais. Foi maravilhoso, Matheus, amei. Obrigadão. Eu que agradeço, gente. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho, que você continue fazendo, porque eu acho que trabalhos como o seu é que fomenta, que dá a oportunidade das pessoas que estão assistindo poder conhecer e evoluir um pouco mais, né? Porque depois de uma ideia na cabeça, você nunca mais é o mesmo. Muito bom. Show de bola. Obrigada. Tchau, tchau.